Tô chegando com as últimas notícias do Fluminense nesta sexta-feira, após a derrota para o Cruzeiro. O elenco do Flu já se reapresentou no CT Carlos Sachilli porque não há tempo para perder nem para lamentar derrota. Domingo é dia de Fla-Flu, mas antes, amanhã também no CT Carlos Sachilli, o presidente Mário Bittencourt ao lado de John Arias, ambos vão conceder entrevista a partir das 11 da manhã. E é claro que você vai acompanhar tudo aqui no canal do Lessa e também no Jornada KTO 1902, cobertura ao vivo dessa entrevista de despedida do John Arias. O presidente vai falar, não sei se o Mário vai abordar outros assuntos que não a saída do John Arias. Caso ele fale, aborde outras pautas, vai ser uma oportunidade para a gente perguntar, principalmente em relação a essa busca agora do Fluminense no mercado por um substituto do seu melhor jogador que está indo para a Inglaterra. Como o Fluminense, ou o que o Fluminense vai buscar no mercado para trazer um jogador à altura, para trazer um jogador desse quilate, que tenha capacidade de chegar, jogar e suprir esse espaço, essa ausência que certamente o time vai sentir bastante a partir de agora. E a começar já para o domingo, O Renato vai ter pouco tempo para encontrar a melhor solução para montar o time que vai encarar o rival e tentar se recuperar dessa derrota em casa. Cheguei deixando o seu like porque tem muitas informações até o final deste vídeo. Vamos falar sobre Calegari, que foi em definitivo para a Turquia, Riquelme, que é uma preocupação já há algum tempo. Hoje surgiram algumas especulações e eu vou trazer para vocês. E um ponto importante também que aconteceu no jogo de ontem e que certamente prejudicou bastante o Fluminense. Vamos lá, sobre o jogo de ontem, eu vou trazer aqui imagens que foram feitas pelo amigo Vitor Veríssimo, que é do canal Flu Bancada. Ele estava ali bem atrás do gol, ou seja, em cima do lance, com uma câmera, com um ângulo de câmera que eu até então não tinha visto. Na verdade, assim, eu vi o replay do lance acho que 2 vezes na hora ali do jogo, e pela câmera da TV, ou pela câmera, pelo menos pela câmera que eles mostraram, eu não consegui identificar exatamente esse movimento. Para mim não ficou tão claro que o jogador do Cruzeiro, o Cauã, ele vai só no corpo do John Arias. Para mim parecia uma disputa normal de jogo por espaço. Essa foi minha interpretação na hora. E vendo por esse lance, eu percebo que não foi só uma interpretação equivocada. O Fluminense ele foi, mais uma vez, garfado pela arbitragem ontem. Um lance que poderia ter determinado ter mudado completamente o futuro do jogo, porque o Fluminense no segundo tempo, e aí vale acrescentar, algo que talvez eu não tenha destacado, até peço desculpas por isso no vídeo pós-jogo, porque é aquilo, a nossa análise às vezes fica um pouco contaminada pelo calor do momento, A gente nem sempre consegue analisar tão bem assim o jogo no estádio. Eu sempre, quando chego em casa, sempre que possível, eu tento rever ali os melhores momentos que aconteceu no jogo. E o Fluminense, ele teve um domínio muito grande no segundo tempo. Faltou, isso eu falei, faltou realmente competência, capricho na hora de finalizar. Se sai um gol um pouco antes, naquela bola do Thiago Silva, por exemplo, a chance do Fluminense empatar era enorme. Se esse pênalti marcado, a chance do Fluminense empatar também teria sido enorme pelo volume que foi e pela quantidade de finalizações que o time teve no segundo tempo. O Cruzeiro com 2-0, obviamente condiciona, o resultado condiciona a postura do Cruzeiro no segundo tempo. Talvez se eles tivessem levado o gol, reagiriam de outra forma, mas enfim, isso aí não dá para prever. O lance do pênalti, por esse ângulo aqui, fica muito claro. Vamos acompanhar. Olha só, percebam que a bola está vindo e o Cauã não tem intenção nenhuma de disputar a bola. Ele percebe a chegada do Arias e ele faz um movimento ali de cama de gato para ir só no corpo do Arias. E aí, obviamente, tira o Arias de qualquer possibilidade do Arias cabecear a bola, depois dá um migué ali na cabeça, como se tivesse sido um choque normal de jogo. No VAR, Braulio da Silva Machado, aquele do spray de pimenta, sequer chamou o Rafael Rodrigo Klein para ir lá analisar o lance. Esse árbitro horroroso que entrou em campo ontem, decidido a prejudicar o Fluminense, marcava tudo pro Cruzeiro. Tudo. Absolutamente tudo. Além de não dar o pênalti, não foi chamado no VAR, por um lance claro, na minha opinião agora, depois de ter visto o lance por esse ângulo, um lance claro de pênalti, e ele não foi chamado. É impressionante
É impressionante como o Fluminense constantemente é pressionado, não é prejudicado, não é uma exclusividade do Fluminense, mas é um negócio incrível. E aí, pro Fla-Flu, sabe quem vai apitar o Fla-Flu? Rafael Claus. Ele mesmo próprio, nos árbitros com os piores aproveitamentos. Um dos árbitros tem o pior aproveitamento apitando o jogo do Fluminense. Pois é, não basta isso, domingo teremos Rafael Claus no apito. É complicado. O Fluminense, mais uma vez, foi prejudicado num jogo que estava melhor e que tinha, sim, tudo para reagir e, pelo menos, conseguir empatar no Maracanã. Vamos falar de Lucas Calegari agora, porque ele foi negociado em definitivo para o Yupspor da Turquia. O jogador que estava emprestado, já vinha sendo emprestado constantemente nas últimas temporadas, estava no futebol português, saiu de lá, uma negociação que demorou um pouco, e agora o Calegari vai jogar na Turquia e não tem mais vínculo com o Fluminense. Inclusive nas redes sociais ele se despediu, publicou uma mensagem muito bonita lá, o Calegari, né, agradecendo, sendo muito grato ao Fluminense que o formou, né, que deu a oportunidade dele se tornar profissional. A gente até, pela trajetória do Calegari na base, a gente até esperava que ele fosse conseguir chegar num nível mais alto, né? Tinha um potencial para isso, mas acabou não conseguindo chegar nesse nível que a gente imaginava, mas se tornou profissional, está fazendo a carreira dele em clubes menores, em ligas de menor expressão, e agora vai seguir a sua vida lá na Turquia. E o que eu estou apurando, ainda não consegui receber confirmação, é se o Fluminense recebeu uma compensação financeira por isso, se foi uma rescisão, entre aspas, amigável, se o clube turco pagou. Enfim, eu estou correndo atrás dessa informação e assim que tiver eu vou trazer aqui para vocês, mas já é oficial, Calegari não é mais jogador do Fluminense e agora vai jogar no futebol turco. Bom, vamos falar sobre um assunto que está preocupando o torcedor de uma forma geral, que é sobre o atacante Riquelme, um jovem que chegou ao profissional esse ano, fez algumas partidas, se destacou bastante no Campeonato Carioca, depois infelizmente acabou tendo uma lesão, né? E quando voltou, chegou a fazer parte do elenco que foi para a Copa do Mundo, mas lá também, durante o Mundial, inclusive, teve uma pequena lesão, ou seja, não ficou à disposição o Riquelme praticamente durante a Copa do Mundo e ainda assim acho que não teria oportunidades lá de qualquer forma. Voltou, agora junto com o Isaac e o Wallace Davi, foi para Xerém para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20, o APG, já que também não vinha jogando, não vinha recebendo chances. Os três, na verdade, por enquanto não vêm sendo utilizados pelo Renato Gaúcho. E aí surgiu uma informação, está vindo da Espanha, lá de Barcelona, do jornal Mundo Deportivo, que o Riquelme está sendo observado pelo Barcelona já há um ano. E numa entrevista recente, o Deco, que é um cara que tem muita influência lá no Barcelona, ele falou sobre o Riquelme. E aí todo mundo já liga o sinal de alerta. E nessa reportagem, o jornal fala que, para clubes do exterior, o Riquelme só tem contrato até março do ano que vem. E aí é claro que isso é um perigo enorme, porque daqui a pouco, 6 meses antes, o Riquelme já pode assinar um pré-contrato. Ou seja, mais ou menos ali em outubro. E ele não renovou até agora. Então muita gente já estava criticando isso, porque o Riquelme só tem contrato até o ano que vem. Na verdade, o Fluminense assinou o contrato com o Riquelme em 2023 até 2028, que é um contrato de 5 anos, mas o Riquelme ainda não tinha 18 anos. E a FIFA ela não permite que jogadores menores de idade assinem contrato acima de 3 anos. Mas já é um padrão aqui no Brasil. No Fluminense, o Fluminense já fez isso com vários jogadores. O Fluminense assina esse contrato de 5 anos. Quando o jogador completa 18 anos, você tem que renovar esse contrato para fazer valer o tempo restante. E essa é a renovação que não aconteceu ainda. E a diretoria do Fluminense já iniciou contatos para viabilizar isso. O Riquelme é do André Cury, um grande empresário que muitas vezes dificulta as coisas, para não falar outra coisa. Então, sim um sinal de alerta, mas evidentemente a diretoria do Fluminense está ligada nisso. E aí é uma coisa que não depende só do Fluminense agora. O Fluminense tem que chegar, renovar, vai ter que subir o salário, vai ter que, enfim, fazer um contrato muito bom para um jogador que ainda
quase não desempenhou no profissional para garantir essa renovação e evitar uma tragédia que seria o Riquelme sair de graça. Mas isso é uma cláusula de contrato? Não, é isso que eu expliquei para vocês. Não é que o contrato, o Fluminense não está aceitando liberar, ou melhor, o Fluminense está aceitando liberar para clubes do exterior a partir do ano que vem. Não é isso. Porque, foi o que eu falei, os clubes assinam aqui o contrato 3+2, ou seja, 5 anos. Então, só para ficar claro, não é que o Fluminense está liberando com o jogador para clubes do exterior, é uma cláusula específica para clubes do exterior. Não é isso. O Fluminense assinou esse contrato de 5 anos, quando ele ainda era menor de idade, e a FIFA ela não reconhece esse contrato de 5 anos. Ela só reconhece o contrato de 3 anos. Por isso, um clube do exterior, depois desses 3 anos, ele pode chegar aqui e contratar o atleta se ele não renovar o contrato. Tá? Esse é o ponto. E aí, evidentemente, o Fluminense depende de um acerto agora com o staff do Riquelme para evitar que isso ocorra. O clube já está trabalhando nisso, ainda não tem informações mais aprofundadas sobre como estão essas negociações. Talvez até amanhã seja uma oportunidade de questionar também o presidente Mário Bittencourt em relação a isso. Tá? Mas só para explicar para vocês em relação a essa questão contratual, o porquê ele ainda não renovou, não sei. Não sei se está buscando um aumento do salário. A gente lembra que o Cauã Elias foi assim. O pai, inclusive o avô, estava fazendo uma exigência para que ele fosse... para que ele fizesse parte, em definitivo, do elenco profissional. E que jogasse. E que não fosse mais para Xerém. E aí o clube acaba ficando à mercê disso. Tem que saber as exigências que possivelmente estão sendo feitas para que esse contrato seja renovado. Mas é algo que a gente tem que ficar muito atento e buscar informações. Vamos ver se amanhã a gente tem alguma novidade. Tá? Vou deixar vocês aqui também com a Zona Mista. Ontem Freitas falou sobre isso, falou sobre Arias, falou sobre o jogo contra o Cruzeiro. Não tive a oportunidade de repercutir aqui a Zona Mista com o Freitas, o único jogador que falou depois da partida. Eu vou deixar, portanto, aí essa Zona Mista com o Freitas. Freitas, a gente sabe que foi um resultado muito complicado, né, para o Fluminense hoje, mas na volta do Super Mundial tem o fator do torcedor também estar presente, né, uma bonita torcida aqui no Maracanã. Queria que você trouxesse um pouco da sua visão desse termômetro do torcedor, que apesar do resultado veio, fez a festa, até também por conta da despedida do John Arias, se você pudesse falar um pouquinho. No, bueno, la verdad que el hincha nos acompañó siempre en donde juguemos, fueron hasta allá, hasta Estados Unidos a vernos también. La verdad que siempre hay un clima hermoso acá en el Maracaná, en donde vayamos, porque ellos nos acompañan en todos lados. Y bueno, hoy no se pudo dar, la verdad que nosotros también esperábamos, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero creo que también equivocamos en los 2 goles, detalles. Pero bueno, también esto nos sirve para corregir y seguir creciendo, que no todo, antes no éramos los peores, después del Mundial no somos los mejores, así que tenemos que seguir corrigiendo, esto nos sirve para aprender. Freitas, o que você pode falar da despedida de um jogador como o John Arias, o que ele representa para o grupo, o que ele representou para o clube, a falta que ele vai fazer, como foi lá dentro do vestiário depois de toda a despedida ali no campo? No, bueno, la verdad que John, todo el mundo sabe lo que es para nosotros es muy importante, se nos va un jugador muy importante. La gente acá le tiene muchísimo cariño, nosotros dentro del vestuario lo queremos muchísimo porque es una persona muy humilde, muy linda, tiene una historia hermosa detrás, todo lo que ha logrado, se ha quedado también en los momentos difíciles, entonces la gente lo respeta y nosotros adentro lo respetamos muchísimo y lo vamos a extrañar mucho, pero bueno, también es una parte que él quería hace mucho, creo, la verdad que lo tiene mucho más que merecido, la verdad que figura en su selección, figura acá, figura en el Mundial de Clubes, yo no sé por qué lo aguantamos tanto, la verdad me pensé que sí veía antes. Pero bueno, también es una decisión de él y que sea lo mejor para su familia, que la verdad que es hermoso. Só complementando, agora no vestiário, ¿teve alguma despedida formal? Ele se emocionou lá com vocês? No, él previo al juego sí habló, pero después no quiso hablar porque también era algo muy emotivo, porque también venía de despedirse toda la gente. No debe ser un momento fácil después de tantos años, todo lo complicado que fue. Él dijo que iba a pasar ahora a despedirse, así que bueno, lo vamos a esperar allá para darle um pasillito de despedida. O Freitas, a sequência agora do Fluminense é bem pesada, né? Tem um clássico no domingo contra o Flamengo. O que está faltando para ajustar esse time nesse pós-mundial no Campeonato Brasileiro e nas outras competições também?
No, yo creo que el equipo puede seguir creciendo, la verdad, como dije antes, nosotros en el Mundial de Clubes no éramos los mejores del mundo, ni ahora somos los peores. Yo creo que es un equipo con mucha historia que tiene para seguir creciendo. Como lo dije en un primer momento, nosotros queremos que Fluminense esté en lo más alto de Brasil, en lo más alto en todas las competiciones que juguemos. A veces se puede dar, a veces no se puede dar. La verdad que hoy los primeros 45, no sé si entramos, no sé si la palabra es perdido, pero la verdad que nos tomaron de sorpresa los 2 goles, nosotros estábamos jugando bien, proponiendo cosas buenas. La verdad que un gol de pelota parada, un gol de contra, es medio complicado. Pero bueno, después creo que en el segundo tiempo fue todo nuestro. Pero bueno, no hay que quitar el mérito al rival y la verdad que ellos hicieron un gran partido también. O Silva pediu ali muitas vezes ajuste, né, para organizar a marcação, o sistema defensivo, né? O que ficou de lição e a maior dificuldade hoje, né, de parar o ataque do Cruzeiro? No, yo creo que ellos plantearon bien el partido. En el segundo tiempo en el primer tiempo nosotros no pudimos encajar bien la marcación porque también arrancábamos desde muy atrás y quedamos un poco largos. Pero después en el segundo tiempo lo pudimos corregir y la verdad que Thiago siempre está hablando, no es que es algo de ahora, capaz que ustedes lo miraron un poco más ahora, pero Thiago siempre habla, siempre acomoda, adelante, atrás, la verdad que es una voz de mando para nosotros por toda su experiencia y bueno, hay que escucharlo, a veces no se puede ahí en el momento porque son ajustes muy rápidos, pero bueno, intentamos corregir para que él también empiece a estar un poco más tranquilo. Freitas, agora nesse retorno do futebol brasileiro, queria saber se você acha que os outros times vêm com uma vontade a mais para jogar contra o Fluminense por causa do bom desempenho no Mundial. ¿Cómo, perdón? No te entendí bien. Se os outros times vêm com uma vontade a mais, uma gana a mais de ganhar de vocês, do Fluminense, nesse retorno ao Mundial. No, yo creo que no, yo creo que acá todos peleamos por un mismo sueño que es salir campeón en el Brasileirao. Puede ser, pero no creo, son clubes muy grandes que pelean por sus propias cosas, por sus propios deseos, trofeos, como nosotros lo hacemos. Así que bueno, esperemos que los próximos partidos sean para nosotros. Boa noite. Como foi a conversa do Renato Gaúcho com vocês, levando em conta que a última partida de vocês foi justamente contra o Chelsea, vislumbravam ainda uma final contra o PSG, e agora vocês já tiveram que se preparar contra o Cruzeiro e mesmo assim na volta do Maracanã acabaram perdendo. Como foi a conversa do Renato para mudar uma final de Mundial para voltar à realidade de disputar a Brasileira e disputar também a Sul-Americana? Obrigado. No, bueno, Renato siempre nos habla que nosotros tenemos que estar tranquilos, intentar jugar, la verdad que él siempre nos pasa esa confianza. Él es un exjugador, que ahora se convirtió en técnico, él ha pasado por todas estas cosas, la verdad que también es un momento medio de confusión, tuvimos mucho tiempo afuera, no es una excusa igual, porque el equipo en el segundo tiempo jugó bien, pero él nos dijo que teníamos que estar tranquilos y intentar hacer el cambio rápido, porque si no, nos iba a pasar esto. Bom, então é isso, galera. A gente volta assim que possível com mais informações, mais notícias aqui no canal do Lessa. Amanhã, portanto, entrevista coletiva com o John Ares, o presidente Mário Bittencourt. A partir das 10h30 da manhã estaremos fazendo a cobertura por aqui e, claro, contando com a sua audiência. Deixa aí seu like, se inscreva no canal. Um abraço e até logo.